No Congresso Nacional era divulgada a notícia que chocaria o país inteiro. O atual presidente da República, Jânio Quadros, eleito no mesmo ano com a maior votação do país até então, renunciaria seu mandato. Na carta entregue por Jânio Quadros para o ministro da Justiça, dizia as razões de sua decisão, afirmando que forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou me infamam, até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade, ora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro, assim, com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes e para os operários, para a grande família do país, esta página de minha vida e da vida nacional. A mim não falta a coragem da renúncia. Que seria um final de semana normal para o país, acabaria sendo o início de um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. Segundo a Constituição de 1946, no caso da renúncia do presidente, o vice-presidente assumiria o cargo, neste caso, João Goulart. E onde estava o presidente? Vamos voltar para um mês antes. O ministro das Relações Exteriores, Afonso Arinos, convidaria Jango para chefiar uma missão na jovem República Popular da China. Mesmo com outros compromissos, o vice-presidente aceitou o convite do ministro. Na China, Goulart mostraria sua admiração aos chineses e apoiaria uma amizade entre os brasileiros e chineses. Também durante uma escala, visitou a União Soviética, onde lá também mostrou sua admiração aos soviéticos. Como Goulart estava ocupado na sua viagem, quem iria assumir a presidência até o seu retorno seria o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli. No dia 28 de agosto, o presidente interino divulgou uma declaração vinda dos ministros militares, que não aceitavam a volta de Jango e muito menos sua posse como presidente. Isso pela segurança nacional. Um dia antes, Jango já sabia da ideia dos militares, quando recebeu um telefonema do seu cunhado, a principal figura da campanha da legalidade, Leonel Brizola, que avisou sobre a possibilidade de ser preso para não assumir o cargo. Após muita conversa no Congresso, foi criada uma comissão, sendo o relator Antônio Ferreira de Oliveira Brito. A conclusão final foi no dia 2 de setembro. A posse de Jango foi aprovada, mas como chefe de Estado, assim, dando o início de um regime parlamentar no Brasil. Durante a sua viagem de volta a Brasília, oficiais da Força Aérea cogitaram abater o avião de Jango, mas a operação foi descartada, com o vice-presidente chegando na capital em 5 de setembro. No dia 7, João Goulart assumiria o cargo de presidente da República. No dia seguinte, o primeiro gabinete, chamado de Conciliação Nacional, foi criado e Tancredo Neves foi nomeado como primeiro-ministro. Durante esse período, o governo aprovaria ou tentaria aprovar leis, como o Estatuto do Trabalhador Rural e a criação do 13º salário. Mas o parlamentarismo no Brasil não duraria muito tempo. João Goulart e vários outros governadores não gostavam do novo sistema e queriam acabá-lo o mais rápido possível, o que seria decidido no dia 6 de janeiro. Depois de uma intensa campanha de Jango contra o parlamentarismo, o regime foi derrubado com a vitória do presidencialismo no plebiscito, assim retornando os poderes de presidente da República para Goulart. Uma das principais medidas que o governo de Jango iria propor seria o Plano Trienal, um plano para tentar retomar a economia brasileira, que estava defasada na época. Junto com isso, veio as suas reformas de base, que eram medidas sociais e econômicas, como a reforma agrária, reforma educacional, reforma bancária, reforma eleitoral e, através dessas reformas, nacionalização de vários setores da economia, todas com caráter socialista. As coisas esquentariam ainda mais no mês de outubro daquele ano. O governador de Guanabara, Carlos Lacerda, daria uma entrevista para o jornal Los Angeles Times. Lá ele atacava com força o Jango e, segundo a tribuna da imprensa, Lacerda não falava para o Brasil, mas sim para os Estados Unidos.
Para Lacerda, era só questão de tempo até o Jango cair, e só não tinha caído ainda porque os militares hesitavam em tirá-lo do poder. Quando o ministro da Justiça recebeu a notícia em uma reunião com o gabinete de Goulart, junto com os ministros militares, e no mesmo dia já enviaram uma nota contra Lacerda, acusando também da entrevista causar desordem e caos no país. No próximo dia, já era noticiado que o Comando Militar do Leste estava pronto para uma intervenção no estado de Guanabara e também de São Paulo, já que o governador do estado também tinha apoiado Lacerda. Mas a ideia de intervenção foi descartada. Ainda assim, Goulart deu o recado para Lacerda. No dia 4, foi feito o pedido no Congresso de declaração de estado de sítio no Brasil inteiro por 30 dias. Caso Goulart conseguisse que esta lei fosse aprovada, teria o poder de suspender direitos individuais, como a liberdade de expressão e o habeas corpus. Também daria poder para Goulart fazer o mesmo que Getúlio Vargas fez em 37, ou seja, instituir uma ditadura. Por sorte, nem chegou a ser votado de tão impopular, sendo rejeitado pela direita, que era o principal alvo, e pela esquerda, que temia se tornar alvo da perseguição que se seguisse. E, em geral, a repercussão do pedido foi ruim por quase toda a sociedade brasileira. Mesmo assim, no dia que Goulart foi fazer o pedido, o núcleo da divisão aeroterrestre teria planejado um atentado contra Lacerda enquanto ele visitasse o Hospital Miguel Couto às 6 horas da manhã. O resultado foi um fracasso. Além de não terem conseguido chegar no local, Lacerda já tinha sido avisado sobre a operação e tinha fugido. Segundo os generais que orquestraram o plano, tudo apenas tinha sido um teste de adestramento, um exercício para sentir o espírito da tropa. Toda essa bagunça fez a autoridade de Jango ficar menor, expondo o quão pouco apoio o presidente tinha no Congresso. Isso, junto com um ato visto como antidemocrático de Goulart, alimentaram ainda mais os militares que conspiravam contra ele, ganhando ainda mais apoio dentro do país. Com a oposição e a crise econômica deixando Goulart em uma posição frágil, Jango decidiu apelar fortemente ao populismo, participando de manifestações e comícios. No dia 13 de março, no Rio de Janeiro, aconteceria a mais importante delas, o Comício da Central. Cerca de 150 mil pessoas reunidas para o discurso de Jango, na qual ele defendeu as reformas de base, com uma reforma da Constituição para expandir o voto para analfabetos e militares de baixa patente. Mas o que chamou a atenção foi o anúncio de Jango, dizendo que tinha assinado um decreto nacionalizando 5 refinarias de petróleo que desapropriaria terras perto de ferrovias e rodovias federais. Também com Brizola defendendo substituir o Congresso por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por camponeses, operários, muitos sargentos e oficiais nacionalistas. As medidas anunciadas nesse comício foram duramente criticadas pela oposição, acusando Goulart de desrespeitar a ordem constitucional, já que a medida não tinha sido aprovada pelo Congresso. A oposição não ficaria parada e já começava a preparar o seu contra-ataque ao comício de Jango, sendo idealizada pelo deputado federal Antônio Silva Cunha Bueno, que procurou o apoio de empresários e do vice-governador de São Paulo para apoiarem a sua ideia, conseguindo apoio até do governador de São Paulo, que ajudaria a manter a ordem na marcha com o apoio da Força Pública de São Paulo. Cunha também conseguiu reunir lideranças religiosas para sua manifestação, já que a igreja viu o discurso de Goulart ameaçador para a fé católica, com a convocação sendo feita pela mulher do governador, Leonor Mendes de Barros. O movimento já tinha muita adesão. Assim, a Marcha do Desagravo ao Santo Rosário estava planejada, mas Adhemar não tinha gostado do nome, por excluir outras religiões. Com o nome Marcha da Família com Deus pela Liberdade,
proposto pela deputada Conceição da Costa Neves, sendo o escolhido. Às 1 da tarde começaria a se formar o grupo de manifestantes, que saíram da Praça da República para a Praça da Sé, onde o palanque estava montado, às 3, assim percorrendo várias ruas de São Paulo. Na Sé, Leonor hasteou a bandeira enquanto a banda da Polícia Militar tocava o hino brasileiro, com uma missa dando início ao evento, enquanto vários organizadores falaram 5 minutos cada, indo de padres e veteranos da Revolução de 32 até o Plínio Salgado. No final, a manifestação foi um sucesso, com várias pessoas se juntando ao movimento e ganhando notoriedade no país, além de causar várias outras manifestações pelo interior de São Paulo e outros estados do Brasil. Alguns dias depois da manifestação, marinheiros na cidade do Rio de Janeiro realizavam a comemoração do 2º aniversário da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, uma entidade que era considerada ilegal. Cerca de 2.000 marinheiros, liderado pelo cabo José Anselmo dos Santos, estavam no Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro. Entre outras personalidades que estavam no local eram o deputado Leonel Brizola e João Cândido, além de vários líderes estudantis e sindicalistas. Na abertura, Anselmo mostrou a vontade da associação de defender as reformas de base, melhores condições para os marinheiros de baixa patente, o reconhecimento da associação, que eles não fossem punidos por estarem ali, e o mais crítico, a reformulação do regulamento disciplinar da Marinha. Mesmo assim, o ministro Silvio Mota mandou prender os organizadores do evento, enviando um destacamento de fuzileiros navais ao local, apoiados pelo contra-almirante Cândido Aragão. Mas os fuzileiros acabaram se juntando aos revoltosos. Um pouco depois, Jango proibiu que invadissem a Assembleia dos Marinheiros, exonerando o ministro. No dia seguinte, o ministro do Trabalho conseguiu negociar um acordo com os marinheiros, que deixaram o prédio pacificamente, mas logo depois, os líderes do movimento foram presos pelos militares, acusados de terem causado um motim, e de novo, algumas horas depois, Jango ordenou soltá-los. A decisão do presidente desagradou muitos militares, por apoiar os marinheiros revoltosos e substituir o ministro Silvio pelo Paulo Mário da Cunha Rodrigues, assim fazendo a crise ficar no seu limite.